Olá, Belinho Zangão! Estamos de volta no nosso Verde Vida Vlogs. Para você que não sabe, o nosso canal principal, Verde Vida com Tati Oliveira, foi hackeado e nós estamos fazendo todos os procedimentos junto com o YouTube para poder resgatar novamente o canal. Esse canal Verde Vida Vlogs, a gente mostra a manutenção das plantas, o dia a dia com as plantas. E eu quero te mostrar hoje que você não precisa ficar todos os dias cuidando de plantas. É muito gostoso você tomar o teu cafezinho olhando tuas plantas, você todo dia passar por elas e olhar as plantas, ou quando você tem a planta dentro de apartamento, ou quando você tem um quintal, um jardim, uma varanda. Enfim, é muito gostoso você estar perto das tuas plantas todos os dias. Porém, você não precisa se preocupar e nem ter medo de ter plantas ou de ir comprando e ter cada vez mais plantas, porque você não tem tempo de cuidar. Porque a gente não precisa ficar cuidando de plantas todos os dias. A planta, ela não requer um tempo muito grande. Lógico, se você tiver um jardim enorme, quanto mais plantas você tiver, mais tempo você vai ter que ter para cuidar dessas plantas. Agora, se você tiver plantas dentro do teu apartamento, na tua casa, no quintal, num espacinho que você faça, você não precisa cuidar dessas plantas diariamente, tá? E isso tudo influencia no quê? No tipo de planta que você vai querer ter. O tipo de planta que você vai escolher também é influenciado pela iluminação que você tem na sua casa. Então você precisa fazer um diagnóstico de iluminação e saber se a iluminação da sua casa é um sol pleno, se é uma meia sombra, se é uma sombra, quais os tipos de planta que você pode ter. E eu garanto para você, todos os tipos de iluminação, a gente tem plantas, muitas plantas para todos os tipos de iluminação. Então, você vai ter muitas opções. Ah, Tati, mas eu não tenho sol pleno na minha casa. Não faz mal, porque tem muitas plantas bonitas para meia sombra, que é um sol filtrado pela janela, que é um sol numa sacada, que é um sol às vezes no batente de uma janela. Então, eu explico direitinho para você aqui em vários vídeos como você ter as suas plantinhas em cada tipo de iluminação. Acabei de falar que eu explico para você em vários vídeos, porque eu tava aqui pensando que eu tô no outro canal, no Verde Vida, mas esse Verde Vida Vlogs é um canal novo, então se inscreve, vem fazer parte do nosso jardim e fica aqui com a gente. Depois, quando a gente resgatar o nosso canal novamente, que eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir, se você não conhece, você pode conhecer também esse canal, quando a gente conseguir resgatar ele, tá bom? Por enquanto, vou te passando todas as dicas e os cuidados das plantinhas aqui. Nós temos também o nosso curso online, que é o Verdejando. O curso Verdejando você aprende a cuidar de vários tipos de planta, desde o zero, para quem está começando e para quem já começou a dar os primeiros passos. Mas tem muita coisa que a gente precisa saber, senão você gasta dinheiro à toa comprando muito material. E eu sou daquelas que eu vou ensinar para você a não gastar dinheiro comprando tanto material, tantos adubos diferentes, tanta coisa, porque o que eu gosto, e eu acho que você também deve gostar, é de comprar plantas, vários tipos de plantas diferentes, né? Então, nesse curso Verdejando, eu explico para você o passo a passo, como escolher o vaso adequado, como comprar as plantas, o que você tem que ver, fazer a drenagem do vaso, o tipo de substrato para cada planta, a adubação, enfim. Ele é bem completo para você, com ele você não perde planta nenhuma. Aí é lógico, tem outros cursos que são mais específicos, que nem o nosso curso de Flor de Maio, é mais específico para Flor de Maio. Mas, que nem eu falei, com esse nosso curso Verdejando, você já conhece os 4 principais pilares da jardinagem. Perder planta você não perde com esse curso. Aí você só vai aprimorando e se tornando cada vez melhor naquelas plantinhas que você tem mais dificuldade ou que você gosta mais e ainda não pegou o jeito com ela. Todas as plantinhas, eu garanto para você, todas elas têm os cuidados principais, mas elas têm sempre um truque, um mimo, uma coisinha que é aquilo que eu vou mostrar para você no nosso curso Verdejando e para cada planta específica nos outros cursos que a gente tem, como o da Flor de Maio, tá bom?
E agora, para você que não me conhece, eu sou Tati Oliveira, botânica, e você está no canal Verde Vida Vlogs. Eu tô falando isso para você porque faz 2 dias que eu não venho aqui no meu espaço verde. Aqui é um espaço, eu tenho plantas do lado de fora para lá, aqui é o meu quintal, aqui na parte da frente é onde eu recebo mais sol, aqui na parte de trás, ó, lá no fundo onde vocês estão vendo, eu tenho um sol mais filtrado, mais na parte da manhã, e aqui dentro do espaço verde é um lugar de meia sombra, aonde eu tenho algumas plantas que não precisam de tanto sol. E eu tava conversando isso com você a respeito do tempo, de que você não precisa ficar tanto tempo cuidando das plantas assim e tal, porque faz 2 dias que eu simplesmente não venho no espaço verde, eu não molho, eu não adubo, eu não mexi em planta nenhuma 2 dias. E aí você pergunta pra mim, mas como é que você fez isso? Porque eu tenho orquídeas florescendo, tem violetas, tem várias plantas aqui que precisam de cuidado. Mas quando você sabe direitinho o vaso que está a sua planta, o substrato que estão as suas plantas, você tem uma noção de quanto tempo elas aguentam sem água, quanto tempo elas precisam para adubar, você começa a ter uma noção dos cuidados. É gostoso você estar com as suas plantas todo dia? É, mas eu e o Alexandre ficamos enlouquecidos fazendo todos os procedimentos que o YouTube pede para a gente poder recuperar o nosso canal. Então ficamos praticamente 2 dias, eu fiquei praticamente 2 dias junto com ele no computador. Ele já tá há uma semana grudado nesse computador tentando resgatar o canal. Então vamos lá que eu vou te mostrar exatamente, acabei de chegar no espaço verde, eu vou te mostrar exatamente como estão as plantas, tá bom? E olha aqui, o Ficus lirata tá só com as folhas empoeiradas, né? Eu preciso tirar a poeira. Olha o tamanho que estão os corações emaranhados. O tamanho das folhas é um absurdo. E sabe como que ele ficou assim? Só com o nosso chá de casca de banana. Porque o coração emaranhado, todas essas 3 plantinhas, ó, o coração emaranhado, esse colar de lentilha, que ele tava lindo, cheio, bonito, e esse colar de casquinha de tartaruga. No nosso outro canal, vocês poderiam ver que ele tava cheio. Esse daqui, então, tava todo enrolado. E o que aconteceu? Tá vendo que tem um gancho que tá virado assim, ó? Ali tinha um vaso de cuia que ficou muito pesado e caiu justamente em cima desses 3 que estão aqui embaixo. Foi tudo pro chão, quebrou. Olha, eu fiquei com o coração na mão. E eu tô tentando resgatar. Por enquanto, aqui tá dando a melhor resposta é o coração emaranhado, ó. Já cresceu um pouco, as folhas estão grandes. A que ficou mais sentida foi o colar de lentilha, que ó, deu uma secada nele, e o colar de tartaruga que eu tô tentando não perder de todo jeito. Mas eu fiquei tão chateada, nossa, fiquei com o coração na mão. E agora vamos pra cá, olha isso aqui, você sabendo ter o substrato, olha a jiboia limão. A jiboia limão faz mais de 2 dias que eu não rego, porque 2 dias eu não venho aqui, mas antes disso eu já não tinha regado ela, porque o substrato que eu faço para as folhagens é diferente do substrato das suculentas, que é diferente do substrato, por exemplo, do brinco de princesa. Esse brinco de princesa o Alexandre me deu, tava cheio de galinhos e tava cheio de botõezinhos de flor, só que tava muito quente aqui em Santos, tava muito calor, teve uns 2 dias de muito calor, de sol forte, e antes disso tava aquele noroeste. E o brinco de princesa é uma planta que floresce no outono e inverno. Então ela acabou abortando os botões e secou toda. O Alexandre até ficou chateado, que achou que a plantinha tinha morrido, mas eu falei para ele, calma. Fiz uma poda radical nela e troquei o substrato para um outro substrato mais fresquinho. O que que aconteceu? Um monte de galinhos verdes e olha que florzinha maravilhosa. Uma florzinha pequena, singela, mas já me presenteou, agradecendo o cuidado que eu tive com ela, né? Essa é a elefandra. Aqui a gente tem a epícia vermelha, ó. As begônias. Então, tudo isso faz 2 dias que eu não venho pra cá. Uma das minhas plantas, que é o meu termômetro, é essa daqui, a ginúria. A ginúria, ela tem essa penugem, que são os tricomas, que são os pelinhos que tem. A folha dela é verde,
mas os pelinhos são roxos. Olha que coisa mais linda. E ela é mais delicada, mais sensível do que o lírio da paz. Se ela tiver sem água, sem umidade, ela fica com as folhas totalmente caídas. Essa que você tá vendo aqui, ó, ela já tá seca faz vários dias, tá bem seca, é que eu não alcanço nela fácil para tirar. Mas eu vou subir na cadeira hoje e vou tirar. Mas você vê que todas as outras estão saudáveis, estão de pezinhas. Tá vendo, ó? Ela dá uma flor muito bonita, parece um pompom cor de laranja, assim. Não tem nada a ver com ela. Você olha, parece que é flor de outra planta. Muito, muito bonita. Aqui é um cacto samambaia, que é um cacto de sombra, um cacto de floresta, de meia sombra, né? Aqui a gente tem a costela de Adão, ó, com folhas nascendo. Temos orquídea florida aqui. Só essa folhinha que tá meia caidinha do tinhorão, ó. Tem mais plantinhas aqui. Isso é para vocês verem as plantinhas. Ó o lírio da paz. Nem o lírio da paz, ele tá começando a querer cair agora, ó. Tá vendo? Só tá começando a querer ficar meio caidinho. Mas tá inteiro. Não tá todo despencado, desmaiado, que nem eu falo. Aqui tem uma folhinha amarela, ó, da costela de Eva, né, a monsterinha, que eu chamo ela também. Ó, outra folhinha amarela, 2 folhinhas amarelas só que eu peguei. Vamos ver que mais. Ó, a locásia. Olha o tamanho dessa folha da locásia, que coisa mais linda que tá. Vários brotinhos nascendo, tá vendo? E aqui tem as folhinhas da orquídea que secou, ó. Ela me deu florzinha, já secou. Essa daqui eu não vou mexer porque não tá... Ela tá bem presinha ainda, mas já tá seca. Mas você vê que é tudo o natural. O asplênio parece que deu um boom. Depois que eu troquei de vaso, o que que aconteceu? Aconteceu com ele a mesma coisa que acontece com as violetas. As folhas, elas foram abrindo e aí vai nascendo mais aqui do meio, ó. Você vê que essa daqui é folha nova, ainda tá enroladinha na ponta. E tem outros botõezinhos lá dentro. O chifre de veado também tá aqui, numa boa. Esse daqui também é um outro cacto de sombra. Ele dá um monte de florzinha cor-de-rosa aqui pendurada nele. É a coisa mais linda. A amaranta tricolor também tá toda de pezinha. A orquídea pipoca, inclusive eu vou trocar ela de vaso, porque a orquídea pipoca... Eu quero que ela fique com esses rizomas dela encostados na terra, porque aí ele faz raiz e ela fica mais forte. Ela assim pendurada não fica tão fortalecida. Aqui estão todas as outras, a jiboia ali tá crescendo bem também. Eu vou fazer um vídeo para você sobre jiboia, porque aqui nesse canal não tem vídeo de jiboia. E aqui estão todas as phalaenopsis. Inclusive essa daqui que tá com cakes, ó, os cakes estão enormes, eu preciso trocar. As folhagens, olha o lírio da paz aqui como tá de pezinhos, a milcuca, maranta, calateia, ó lá. Tá tudo aqui, até aqui atrás tem, ó, as epícias, ó. Uma folha de orquídea que estava só, acabou o ciclo dela e soltou, pronto. Essa haste floral da orquídea também, ó, da orquídea phalaenopsis, quando ela seca, não precisa você ficar com ela. Você pode cortar bem na base. As verdinhas eu deixo. Aqui a gente tem violetinhas com bastante flores, tem outras que estão com botõezinhos. Essas já são bebês que eu replantei daqui do berçário. Ó, esse daqui é o meu berçário de violetas. E aqui eu coloquei para fazer mudinhas de zamioculca. Tem algumas, ainda não deu tempo, mas tem algumas que já começam a querer aparecer, ó, as bolinhas, tá vendo? Outras secam, ó. A gente não consegue fazer muda de tudo. Essa aqui é uma outra planta que eu coloquei aqui só para ver se enraizava. Vamos ver. Aqui é uma zamioculca bebezinha, gente, olha isso. Feita da semente. Olha que coisa mais linda. Bem bebezinha. Aqui também tem os bebês de flores de maio. Estão crescendo. Olha, a violeta bebezinha. Aqui são outras que já cresceram, mas tudo dessas folhas daqui que eu fiz, tá?
E a pata de elefante, eu vou passar lá pra fora, que tá mais sol, e ela gosta de sol. Aqui estão os antúrios, que eu vou trocar de vaso. Eu tava fazendo tratamento neles, de fungo. E isso aqui, ó, não sei se vai dar pra você ver. Isso aqui, ó, é as florzinhas teve umas florzinhas de antúrio que foram polinizadas, ó, tá vendo que tem umas bolinhas brancas maiores? Elas foram polinizadas e não foi por mim também, ó. Depois eu vou tirar essa sementinha. Aqui tem outra também, ó. Depois eu vou tirar as sementinhas. E você pode perceber que o antúrio não tem mais fungo. O antúrio ou qualquer outra planta que tenha fungo e você faça o tratamento, você pode perceber que a planta já está saudável, porque olha aqui, as folhas novas não tem fungo nenhum. Ó que perfeição de folha. As folhas novas não tem fungo nenhum, porque as folhas velhas que ficaram com manchas de fungo, ó, que ficou manchado, assim, a mancha não vai sair, tá? Depois, você pode até cortar a folha para não ficar feia, mas as manchas não vão sair, elas ficam. É feio, né? Porque você pega assim uma folha, ó. É que se eu começar a tirar tudo, eu não gosto. Eu tenho... Parece que vai ficar meio pelada, sabe? O antúrio, assim. Mas você pode ver, ó, todas as folhinhas novas, saudáveis, sem fungo nenhum, ó. Aí é quando você tem a certeza de que os fungos já se foram. Olha os vasinhos que eu pintei. Eu gostei, né? Pintei uma cafeteria. Ó, com os cafezinhos aqui do lado. Depois deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. Esses são os vasinhos do antúrio. Aí pintei mais, quer ver? Cadê? Ah, pintei aqui uma livraria, ó. E estou pintando um pet shop. Ó. Tô pintando aqui um pet shop ainda. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Vocês estão vendo que elas sobreviveram, sem contar as plantas que estão lá fora. As que estão lá fora, elas também sobreviveram com chuva, elas ficaram bem, tá? As rosas do deserto estão maravilhosas. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a todas as plantas lá de fora, como elas ficaram 2 dias sem eu aparecer, sem molhar, sem adubar. Então, o que eu quero te dizer é justamente isso. Se você souber como cuidar das tuas plantas, ter as plantas mais adequadas para a iluminação do ambiente onde você quer colocá-las, o substrato, o vaso, os cuidados de adubação, se você tiver tudo direitinho alinhado, você não vai ter trabalho em jardinar. A jardinagem não vai ser uma dor de cabeça, não vai ser pesado. A jardinagem vai ser gostosa, vai ser leve, vai ser para você curtir as suas plantas. Todos os dias você pode ver as suas plantas, apreciar, tomar o seu café, o seu chá, o seu chimarrão, que eu tenho muitas abelhinhas que tomam chimarrão, que são do sul, elas falam aqui comigo. E você pode apreciar as suas plantas. Não é todo dia que você vai regar, não é todo dia que você vai adubar, que você vai cuidar de cochonilha, cuidar de fungo, não é todo dia. Então, também vão ter momentos em que você vai só apreciar, vai fazer uma oração, vai fazer um pensamento melhor. Vão ter aqueles dias que você vai só apreciar suas plantas e vai respirar e vai curtir com elas. E isso é que é gostoso. E eu tô aqui para poder te ensinar como ter uma jardinagem mais leve, como você poder curtir e fazer isso com as tuas plantinhas, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo, fica com Deus, até o próximo.